E será que ela virá? A Raquel, inclusive, conversou com o Celso Amorim, não é isso, Raquel? Já está aqui a sua coluna, Amorim, sobre a taxa do aço. É melhor negociar, mas não podemos ser passivos. Será que vem uma resposta por aí, Raquel? Olha, Fabi, um pouquinho antes de entrar aqui no jornal, eu conversei com o Celso Amorim, que é o principal assessor do presidente Lula para assuntos internacionais. Ele não está diretamente envolvido nessa questão, mas ele tem lá, né, os ouvidos do presidente Lula, e ele foi o principal negociador nos primeiros mandatos do Lula na rodada Doha da Organização Mundial do Comércio, então ele tem ampla experiência em questões comerciais. O que me disse o ministro Amorim? Ele me disse, olha, Raquel, em questões comerciais é sempre melhor negociar. Ele estava falando especificamente do aço. Eu acho que a primeira manifestação aí pública de uma autoridade brasileira sobre essa questão da guerra do aço. É sempre melhor negociar, mas nós não podemos ser totalmente passivos. Ele está falando exatamente desse princípio de reciprocidade que o presidente Lula está falando. O que o ministro Amorim me explicava é que numa guerra comercial todo mundo perde, certo? Então, os Estados Unidos também precisam do aço brasileiro. A gente pode, deve, o Brasil, na opinião dele, tentar uma negociação, como a que foi feita em 2018, né? Eles se aplicaram sobretaxas, lá atrás o Brasil negociou, assim como outros países, conseguiu cotas, dentro dessas cotas exportava sem taxas. Agora, o que o ministro está propondo é que se não houver uma disposição de Donald Trump de negociar, porque lá atrás, em 2018, ele negociou, mas agora ele está muito mais agressivo, ele está numa postura, e aí não são palavras do ministro, é uma avaliação minha, e o que o ministro disse foi, se Donald Trump não estiver disposto a negociar, nós, brasileiros, nós, o Brasil, o governo brasileiro, não podemos ficar totalmente passivos. E o que o Amorim está querendo dizer, e ele inclusive usou essa palavra, ele falou, não é uma questão de ameaçar, nós não vamos ameaçar os Estados Unidos, mas nós nós precisamos ter opções. Ele falou, o jogo do comércio internacional é assim. Então, o Brasil tem que ter opções na mesa, o Brasil tem que ter à sua disposição mecanismos e formas para não ficar passivo às ações de Donald Trump. E aí, eu estava explicando aqui que eu não acho que o efeito dessa medida do Trump ele é muito expressivo para o setor de aço brasileiro. Eu acho que o setor de aço tem como se desviar disso, colocar em outros mercados, eventualmente até aqui dentro do mercado interno brasileiro, mas existe o princípio da reciprocidade. Outros países estão falando em retaliações, a União Europeia já falou, o Canadá já falou. Então, é uma questão de ser mais altivo no jogo internacional. A postura do Celso Amorim, do assessor do presidente Lula, ela é um pouco mais incisiva do que a gente está vendo dentro do Itamaraty e dentro do Ministério da Fazenda. Eu também fui colher ali a posição do Itamaraty e a gente viu também as manifestações do ministro Fernando Haddad, e ali dentro eles disseram, não, agora a gente vai, alguma vez que a medida está anunciada, a gente vai olhar com calma e ver como agir. Porque ninguém quer comprar uma guerra aberta com Donald Trump, porque ninguém sabe aonde isso vai parar. Eu sei pelas minhas apurações que já está tendo discussão entre o Ministério do Desenvolvimento, de Geraldo Alckmin, que é onde são preparadas as medidas de retaliação comercial, entre o Itamaraty, entre o Ministério da Fazenda. O setor de aço está voando para Brasília, né? Hoje de manhã eles estavam indo para lá para poder também se reunir com o governo brasileiro. Está todo mundo sentando e pensando qual é a melhor maneira de agir, e tem diferentes approaches ali dentro do governo brasileiro. Mas está sendo discutido sim, Fabiola, o que fazer? Né? Se é preciso dar uma resposta agora, se é preciso tentar abrir um canal de diálogo com Trump e ver se esse canal vai ser frutífero ou não. E que reação é essa, né, Josias? Essa é a grande questão, né? Como é que deve ser essa resposta? Quando o Celso Amorim diz é melhor negociar, mas não podemos ser passivos, né? Qual deve ser essa negociação? Qual deve ser essa resposta? O que o Brasil tem em mãos para negociar com os Estados Unidos? Quando eu perguntei isso ao Jamil, né, Josias, eles perguntaram, é preciso saber o que os Estados Unidos querem, né? É isso. Esse é o primeiro ponto, né, Fabiola? O primeiro ponto é saber o que eles querem, né? Está muito claro, qualquer pessoa com um mínimo de racionalidade percebe que essa providência do Trump
imposição de tarifas prejudicam sobretudo as empresas e os consumidores americanos. Reserva de mercado conduz sempre à ineficiência, né? E se nós reagíssemos como o Trump, se o Brasil desse uma de Trump, nós estaríamos nos vingando da insanidade alheia em nós mesmos, ou no bolso do brasileiro. Então, a pior vingança que o Brasil pode providenciar agora é manter a calma diante da fúria do Trump, que é um personagem que costuma perder o humor, inclusive quando percebe que não conseguiu tirar seu adversário do eixo, né? É manter a calma, saber o que eles pretendem, abrir, como disse, a gente estava comentando desde ontem isso, né? Que precisava abrir uma negociação para perceber ou para descobrir o que é que a Casa Branca, o que é que o Donald Trump pretende, né? O Brasil não está só nisso, a tarifa para aço, para alumínio foi imposta a todas as importações dos Estados Unidos, então precisamos saber. Há tarifas que o Brasil cobra dos Estados Unidos, eles querem reduzir essa tarifa, querem botar aqui o etanol, qual é a barganha possível numa negociação, e lá na frente, não havendo negociação possível, aí sim, o Brasil pode adotar uma ou outra providência, não vejo como uma coisa que esteja fora do horizonte, não. Você precisa também manter uma certa tenacidade nas relações internacionais, né? Tentou a negociação, não conseguiu, sem prejudicar ou sem comprometer os negócios do país, você pode, sim, perturbar, pisar num calo ou noutro do Trump, de uma indústria brasileira ou de uma indústria americana que opere aqui, que tenha relações com o Trump. Então, é possível, há muitas providências que podem ser adotadas, mas negociar primeiro é o que há, é o que deve ser feito, Fabiola. Ô, Fabiola, Raquel, perdi o seu. Raquel, a questão é a seguinte, né? O que negociar? Quando ele fala não podemos ser passivos, quais são as respostas que estão em jogo, né? O que o Brasil tem para negociar com os Estados Unidos, hein, Raquel? Fabiola, assim, tem algumas alternativas, desde a sobretaxa no setor de tecnologia, que foi negada pelo governo, até você entrar com uma reclamação na Organização Mundial do Comércio, você achar outros produtos em que o Brasil possa agir. Você pode ter respostas em propriedade intelectual, por exemplo, quebrar patente de medicamento. No comércio internacional você tem várias alternativas onde você pode retalhar. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: muita gente acredita que tem margem, tem espaço de negociação com Donald Trump pela seguinte questão. Ele está, de novo, focando o aço porque ele quer dar uma resposta interna. Ele quer prestigiar os trabalhadores do famoso cinturão da ferrugem, os trabalhadores ali daquela região ali do meio oeste americano, que trabalham no setor automotivo, no setor siderúrgico, que majoritariamente votam nele, que é o mesmo setor que ele prestigiou lá em 2018. E é por isso que ele foca no aço e no alumínio, para tentar trazer esses empregos para dentro dos Estados Unidos. Então ele está falando para esse público, mas ele sabe das consequências internas que vai ter, que vão acontecer. Então, da mesma forma como em 2018 ele anunciou uma sobretaxa e depois foi e negociou país a país o estabelecimento de cotas, é a mesma aposta que se faz agora. É a mesma aposta que as empresas fazem, que o ministro Fernando Haddad deve estar fazendo, por exemplo, a mesma conta que o Itamaraty deve estar fazendo. Então é por isso que todo mundo tenta manter um perfil mais baixo. O ministro Celso Amorim, como tem essa questão da geopolítica muito na cabeça e de não abaixar, de manter uma certa altivez para os Estados Unidos, ele já coloca a possibilidade de você já não manter um perfil passivo. Mas é com base nisso, é quase que uma aposta de que o Trump está blefando. Ele está falando para o público interno, mas ele sabe dos problemas que isso pode causar para ele mesmo. O grande nó, o que a gente não sabe ainda, é o tamanho da diferença do Trump no primeiro mandato para o Trump no segundo mandato. Porque dessa vez ele parece muito mais sem limites, né? E é isso que o setor, as empresas e o governo brasileiro vão tentar entender.
E com força, né? Sem limite e com força, com apoio eleito agora, né? E ele joga isso justamente com esse impacto das eleições.